Você sabe qual virtude é parte central do Evangelho? E que por isso essa virtude precisa ser parte central da nossa vida? Humildade é essa virtude. Webster, na sua obra de 1828, ele define a palavra humildade da seguinte forma: humildade é a ausência de orgulho e de arrogância. Humildade de mente é um exemplo que ele coloca aqui. Humildade é um profundo reconhecimento da sua insignificância diante de Deus e uma consequente submissão à vontade divina, que quanto mais eu me enxergo como realmente eu sou, diante de um Deus tão grande, eu sou tão pequena, eu me submeto a Ele. E essa submissão é voluntária. Eu tenho consciência do que eu sou e do que eu não sou. E diante desse Deus soberano, Criador do universo, eu não sou ninguém. E dependo dele totalmente. Outro dicionário diz que humildade é uma qualidade pessoal em que o indivíduo demonstra dependência de Deus e respeito pelos outros. E agora nós vamos ler o maior exemplo de humildade que se pode ter. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Quanto amor revelado aqui! Se confessamos esse Jesus como Senhor soberano e único e suficiente Salvador, devemos procurar seguir seus passos, seguir seu exemplo de humildade. Quais são as marcas das pessoas humildes? Temos aqui uma lista de 10 marcas, as marcas principais. Os humildes confiam na soberania de Deus. Eles têm uma visão elevada de Deus e modesta de si mesmos. Os humildes são gratos, agradecem ao Senhor por tudo. Os humildes ficam maravilhados com a bondade e a graça de Deus em sua vida. Eles conseguem se alegrar sinceramente pelos outros. Os humildes têm um espírito ensinável. Eles sabem ouvir e estão dispostos a aprender. Os humildes encorajam os outros, falam palavras sábias e gentis. Os humildes têm um coração servil. Eles amam os outros e os servem. Os humildes perdoam rapidamente, porque eles têm sido frequentemente perdoados. Eles reconhecem os próprios erros e pedem perdão. E por último, os humildes abrem mão de suas preferências para se manterem unidos aos irmãos. Nossa tendência natural não é para a humildade, para o orgulho. E para combater isso, é muito importante desenvolver um espírito humilde, ou, como Webster cita na definição, humildade de mente. Humildade de mente é ser humilde no modo de pensar. E orgulho, é importante lembrar que seria esse orgulho em oposição à humildade. E uma boa definição é: orgulho é uma visão irracional de si mesmo. O orgulho vê a si como superior aos outros. O orgulho é rude, insolente, injusto. E pensando em como desenvolver essa humildade de mente, Paulo, ensinando aos filipenses, ele diz que cada um deve considerar os outros superiores a si mesmos, o contrário do que o orgulhoso faz,
E ninguém deve buscar os próprios interesses, mas sim os interesses dos outros. Não parece uma missão impossível? E de fato é. Precisamos do Senhor, a nossa inspiração, o nosso modelo, a nossa fonte. E Ele é fonte não só da virtude da humildade, mas de todas as virtudes. Sozinhas, não conseguiríamos ser virtuosas de forma alguma. É com Ele, andando com Ele, dependendo dEle o tempo todo. Deus é a fonte e Deus é o alvo. Eu busco nele me tornar humilde, eu busco nele desenvolver as virtudes que ele deseja que eu tenha, e todo o processo e tudo que eu conseguir será para glorificar o nome dele. É para ele, é dele, é por meio dele e para ele. Servindo ao Senhor com toda a humildade de mente. Essa versão usa esse termo, humildade de mente, ou seja, humildade no modo de pensar. Servindo ao Senhor, esse é o segredo. Se eu quero adotar a postura de humildade, a primeira coisa é me tornar serva do Senhor Jesus, do maior exemplo de humildade. Vivei em concórdia entre vós. Não sejais arrogantes, orgulhosos, mas adotai um comportamento humilde para com todos. E esse todos é sem acepção. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Essa é uma característica do orgulhoso. Ele se acha sábio, não é ensinável, porque acha que não precisa aprender nada. Então, o humilde é aquele que não se acha sábio aos próprios olhos. O orgulho é o maior inimigo do espírito humilde. E são tantos os versículos que comprovam isso. A palavra de Deus nos alerta muitas vezes a respeito do orgulho. Em Tiago 4:6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Provérbios, são tantos a respeito. Provérbios 16:18. O orgulho precede a destruição. E em Provérbios também nós encontramos que a humildade precede a honra. Da mesma forma que a humildade precede a honra, o orgulho precede a queda, a destruição. Deus ampara e abençoa o humilde, mas não suporta o olhar altivo e o coração soberbo, o coração orgulhoso. Então, se sabemos disso, se sabemos da repulsa do Senhor pelo comportamento orgulhoso, é preciso reconhecer se temos traços de orgulho em nosso caráter. E pensando em identificar tais traços, com certeza temos, é importante um autoexame. E uma forma que a autora sugere para esse autoexame, essa autoavaliação, é uma lista de perguntas que vamos fazer agora. Será que eu tenho atitudes alimentadas pelo orgulho? Alimentadas porque eu sou sábia aos meus olhos? Na prática agora, desprezo alguém? Humilho os outros? Reajo mal ao orgulho do próximo, pensando quem ele pensa que é? Esse reagir mal é: eu vejo o orgulho do outro, me ofendo com o orgulho do outro e digo quem ele pensa que é, quando eu deveria me perguntar quem eu penso que sou e abaixar o dedinho acusador. Tenho dificuldade em aceitar correção, crítica. Eu costumo elogiar a mim mesma. Nas rodas de conversa, eu fico esperando a oportunidade para elogiar a mim mesma. E eu tenho dificuldade de elogiar os outros.
Se ao responder a essas perguntas, você detectou que por vezes você tem sim um olhar altivo e um coração soberbo, lembre-se de que o Senhor ama você e por sua infinita graça, Ele está pronto a ajudá-la nas mudanças necessárias. Glória a Deus por isso. Nós precisamos da ajuda dele para essas mudanças. Quem é verdadeiramente humilde deseja ouvir elogios não para si, mas para o seu Senhor, e tem um prazer enorme nisso. Veja o que o salmista diz: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor está sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor. Todos juntos lhe exaltemos o nome. À luz da Bíblia e das abordagens da autora do livro que estamos lendo, o que seria humilhar-se? Para responder a isso, algumas ideias rimadas. Humilhar-me, humilhar a mim mesma, é um verbo de ação, é, portanto, uma decisão. É permanecer debaixo dos pés de Cristo, em voluntária submissão. É estar aos seus pés, em constante adoração. É reconhecer quem é o Senhor meu, Deus somente, não eu. É dos meus pecados em contrição me arrepender e ter um coração grato pelo divino perdão obter. É ser submisso a quem com seu sangue me comprou. É servir e obedecer a Cristo que sempre me amou. Para encerrar, eu gostaria de ler para você o que Charles Spurgeon, num texto devocional, fala sobre humildade. A tua clemência me engrandeceu. Salmo 18:35. É possível traduzir essas palavras como tua bondade me engrandece ou tua humildade me engrandeceu. É por Deus se fazer pequeno que somos engrandecidos. Somos tão pequenos que se Deus tivesse que manifestar sua grandiosidade sem condescendência, deveríamos ser pisados sob seus pés. Mas Deus, que precisa se inclinar para ver os céus, Ele abaixa ainda mais o seu olhar e olha para os humildes e contritos e os engrandece. Há ainda outras traduções. Tua disciplina, tua correção paterna me engrandeceu. A ideia ainda é a mesma. Davi atribui toda a sua grandeza à condescendente bondade de seu Pai Celeste. Que esse sentimento ecoe em nosso coração, enquanto colocamos nossas coroas aos pés de Jesus e clamamos: tua clemência me engrandeceu. Quão maravilhosa tem sido nossa experiência da clemência de Deus! Como são gentis suas correções! Quão mansa sua paciência! Quão amáveis seus ensinamentos! Quão suaves seus planos! Medite sobre isso. Permita que a gratidão seja despertada e que a humildade seja mais profunda e que o amor seja renovado.